Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em nossos corações nessa noite. Que bom que você veio, que bom que você está aqui no nosso primeiro congresso de família. É uma alegria ter você aqui conosco, que todos sejam muito bem-vindos. Ontem foi o nosso primeiro dia e foi maravilhoso ouvir aqui e ver o que Deus fez através do testemunho da pastora Tânia. Hoje à noite eu tenho certeza que não será diferente. Grandes coisas, coisas preciosas, o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar a pastora Tânia aqui à frente, passar a palavra, que hoje a gente vai terminar o culto mais cedo do que ontem a gente demorou bastante. Fica à vontade, pastora. Vamos orar pela vida dela. Santo e eterno Deus, Pai, queremos te apresentar a vida da pastora Tânia, Senhor, e te pedir, ó Deus, que ela venha hoje ser um instrumento em tuas mãos. Que ela não venha falar dela, Senhor, nem dos conhecimentos que ela possui, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando nesta noite nas nossas vidas, ó Deus. Que ela seja a tua boca aqui neste lugar, nesta noite. Usa a pastora Tânia, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. A gente tem uma promessa de Deus de que na eternidade nós viveremos todos juntos. Isso significa que vocês nunca mais ficarão livres de mim. Isso significa que todas as bandas e grupos de adoração do mundo estarão juntos, adorando, louvando ao Senhor. E se eu puder, eu vou pedir para papai para ficar junto com a turma da Bahia, viu? Porque é muita alegria o louvor de vocês, né? É tudebom.com. Querido, abre a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 em diante. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 9. Está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vou repetir o primeiro versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos, quando um homem escreve um livro, e eu já escrevi 3, ele procura palavras enfáticas para chamar a atenção do leitor. Às vezes ele usa sinônimos, ele usa adjetivos, para trazer um interesse maior pelo texto. Mas Deus não é assim. Todas as palavras que estão na Bíblia, tudo tem um sentido literal e também tem um sentido espiritual. O sentido literal é o que está escrito. E o sentido espiritual é pela revelação que nós conseguimos entender. Então, quando Deus diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, Deus está dizendo mais do que todas as coisas. Isso não é uma figura de linguagem. Deus está dizendo que o coração do homem é enganador. E quando continua o texto, diz assim, e desesperadamente corrupto. A palavra desesperadamente é uma ênfase que Deus deu aqui para nós entendermos a dimensão da corrupção do nosso coração. Nós achamos que os políticos que receberam um mensalão são corruptos? São. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós acreditamos que aquele guarda de trânsito que, ao invés de educar o motorista, está mais preocupado em arrancar uma propina, é corrupto? É. Mas o Senhor diz que o nosso coração é mais, porque o nosso coração não é só corrupto, é desesperadamente corrupto.
Achamos que aquele açougueiro que tem uma balança enganosa, que vende 800 gramas de carne com um peso de 1 quilo, é corrupto? É. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é mais. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E quem fala isso é o próprio Deus, pela boca do profeta. Agora, não foi sempre assim. Quando Deus fez o homem, o fez à sua imagem, à sua semelhança, e o fez para replicar na terra o caráter de Deus. O homem, sendo imagem e semelhança de Deus, ele implantaria na terra um governo, um estilo de vida, aonde o amor, a justiça, a benignidade fossem replicando, e os seus filhos seriam semelhantes a ele, e ele semelhante a Deus. E a cada ser que nascesse na terra, semelhante a Deus, o caráter de Deus se implantaria sobre a face da terra. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus colocou um pouco de si mesmo no homem. Quando soprou o fôlego de vida, colocou um pouco do seu espírito. E o homem se tornou alma vivente. Há um conceito mentiroso que é implantado ao longo de séculos na sociedade. O homem é um animal racional. O homem não é um animal. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver que Deus fez todos os animais. Em Gênesis 1, 26 está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais, que voam, que rastejam, que nadam, e domínio sobre toda a terra. Um ser semelhante a Deus para governar no mundo natural. Deus tem princípios e Ele não quebra esses princípios. Eu tenho ensinado isso nos seminários de libertação. Um dos princípios é que os céus são os céus do Senhor, céus entenda-se mundo espiritual, mas a terra, entenda-se mundo natural, Ele deu aos filhos dos homens. E Ele colocou o homem para governar no mundo natural. E um espírito sem um corpo no mundo natural é ilegal. Por isso que os seres espirituais incorporam os seres espirituais caídos. Por isso que Jesus, o Filho de Deus, precisou de um corpo para andar na terra. Por isso que o Espírito Santo, quando veio, entrou num corpo chamado igreja. Porque sem um corpo, o espírito é ilegal na terra. E o homem foi um ser formado por Deus, que tem o espírito e tem o corpo, e andando sobre a terra, com o seu corpo natural, mas linkando-se com o céu, com o seu corpo espiritual, com a sua porção espiritual, esse homem replicaria, implantaria na terra o que Deus tinha para trazer para ele do céu. Esse era o propósito de Deus, e continua sendo. Continua sendo, porque quando você vai para Apocalipse e vê escrito: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, está escrito: e reinarão sobre a terra. É o mesmo projeto original de Deus. Filhos seus na terra, governando com o caráter do céu, para trazer o ambiente espiritual perfeito sobre a face da terra. Agora, quando Deus colocou o homem na terra para governar a terra, um ser espiritual da maldade já estava na terra. Ele já havia sido expulso do céu. Lúcifer, o anjo de luz, o portador da luz, o ungido do Senhor, já tinha se tornado Satanás. Você sabia que a única diferença entre Lúcifer, príncipe da luz, portador da luz, e Satanás, príncipe das trevas, é a desobediência? Só.
É a mesma natureza de anjo, originalmente feito por Deus para o bem. Outro dia eu estive numa congregação, pastor Diego, no interior de São Paulo. Eu e o pastor Otto cobrimos muitas igrejas. E algumas dessas igrejas, quando consagram pastores, nos chamam. Nos dão a honra de nos chamar e quando temos agenda, vamos. E aconteceu algo tremendo, tremendo na hora da consagração do pastor, numa cidade chamada Matão, interior de São Paulo. Matão não, perdão, Novo Horizonte. Houve uma presença tão palpável de Deus naquele lugar, na hora em que o azeite caiu sobre a cabeça do rapaz, que as pessoas foram tomadas por cânticos espirituais, outras receberam dons de línguas espirituais. O pastor vai lhe ensinar sobre isso domingo de manhã. E algumas pessoas não conseguiram ficar em pé naquele lugar. No altar, foi algo assim tão tremendo que a gente sentia a presença de Deus no corpo. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Quando terminou, eu fui para o hotel e eu não conseguia dormir, porque foi a experiência inusitada para mim. Mas, de repente, eu pensei o seguinte: se numa congregação, no interior de São Paulo, não são de um pastor, aconteceu algo tão sobrenatural, algo tão especial da parte de Deus, imagine você o que aconteceu no céu, na congregação de Deus, na hora que Lúcifer foi ungido, querubim da guarda. A hora que Deus ungiu Lúcifer, porque ele foi ungido por Deus. A Bíblia diz que ele era ungido. E sabe o que veio sobre o meu coração? Veio um temor, mas um temor tão grande, porque se um anjo de luz, ungido pelo próprio Deus, na congregação do céu, caiu, tornou-se demônio, nenhum ungido na face da terra está livre disso. Ai daquele que não vigia e que não cuida de viver uma vida na presença de Deus. Tem sido apregoado por essa nação, muitos homens e muitas mulheres, uma graça barata, uma graça onde só a misericórdia de Deus é anotada. Mas você sabe que está escrito em Jeremias 9:23, Deus fala assim: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloria, gloria em me conhecer e saber. Conhecer e saber. Conhecer e saber que eu faço misericórdia e justiça e juízo sobre a terra. Misericórdia, diga igreja, misericórdia e justiça e juízo. Pois um anjo foi objeto de juízo de Deus e caiu do céu, foi lançado fora, veio para a terra, tornou-se demônio, perdeu a presença de Deus. Ele continua sendo sábio, a sabedoria convertida para o mal, ele continua tendo poder, porque a natureza dele é de anjo e os anjos são valorosos em poder. Entretanto, afastado de Deus, servindo nas trevas. E quando Deus formou o homem, a imagem e semelhança dele, colocou esse homem no Éden, esse ser espiritual já estava na terra. Quando Deus ordenou ao homem que vigiasse o jardim, que guardasse o jardim, era guardar da presença maligna. Escutem bem, homens, vocês são os valentes da sua casa. Vocês é que têm o papel de guardião espiritual da sua casa. Às vezes eu escuto brincadeirinhas, chacotas sobre a história da queda do homem, botando toda a culpa em Eva. E eu costumo fazer duas perguntas.
Aonde estava Adão? Fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. E aonde ele estava? Fazendo o quê? Quando o diabo conversava com a mulher dele, no jardim que ele tinha que guardar. Talvez algumas pessoas respondam, estava na rede. Eu acho que estava. Ele estava descumprindo o seu papel espiritual de cobertura da sua casa, de cobertura da sua família, de não orar pela sua casa, não guerrear pela sua casa, não vigiar o jardim. E esse ser espiritual entrou. E o homem, quando foi colocado nesse jardim, o homem recebeu um comando de Deus. O comando era multiplicar, frutificar, encher a terra. É sua, é uma dádiva, é um presente. Multiplica, frutifica, enche a terra. Frutifica, produzir frutos, gerar frutos. A hora que ele começou a permitir a entrada de Satanás pela sua negligência do seu papel espiritual, de cobertura do jardim, de guardião do jardim, Satanás teve espaço para falar uma palavra contrária à palavra de Deus. E a palavra de Satanás foi: come do fruto, toma do fruto. Se você tomar do fruto, vai ser como Deus. Mas na verdade seria como Deus se produzisse frutos e não se tomasse do fruto. Eu quero fazer um parênteses para chamar a tua atenção. A conversa de Satanás com Eva, como foi? Deus tinha colocado o homem no Éden e tinha dito para o homem: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Só não pode comer da árvore do bem e do mal. E a Bíblia diz que no meio do jardim, diga comigo, no meio do jardim, estava a árvore da vida, é o que está escrito. E no meio do jardim estava a árvore da vida. A Bíblia não diz que a árvore do bem e do mal estava no meio do jardim. Satanás chegou para a mulher e disse assim: não foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores? A mulher respondeu: não. Podemos comer de todas as árvores. Só não podemos comer da que está no meio do jardim. Naquela hora Satanás percebeu que ela não tinha prestado atenção, nem o homem, no que Deus tinha dito. Porque a árvore que estava no meio do jardim, continua até hoje no meio do jardim, é a árvore da vida. Tem guardiões ao redor dela. E foi fácil enganar Eva quando ela não entendeu o que Deus disse. E você sabe que é assim conosco até hoje? Quando nós não conhecemos a verdade, é fácil sermos enganados pela mentira. Porque a mentira é muito parecida com a verdade. Você nunca vai ver um falsificador falsificar uma nota de R$45, porque não existe verdade. De R$45 não tem uma nota. Ele vai falsificar uma de 50, porque a de 50 existe. A mentira é sempre parecida com a verdade. Ela é sempre semelhante, aparentemente igual. E quando Satanás viu que Eva não tinha entendimento, discernimento espiritual de qual era a árvore que estava no meio do jardim, e que então ela comeria de qualquer árvore, só não comeria da que estava no meio do jardim, foi fácil para ele empurrar o fruto da árvore do bem e do mal. Mas o discurso que convenceu Eva é: toma do fruto, come do fruto. Parece uma sutileza. Produzir frutos e tomar frutos. Parece uma diferença tão ínfima, tão pequenininha, mas não é. É a diferença entre ser doador e ser consumidor. É a diferença de dar, de oferecer, de produzir e de tomar, de receber, de adquirir.
E desde o Éden, o coração do homem é contaminado por essa corrupção. Ele precisa receber. Ele vai se sentir melhor se ele tiver 2 casas do que uma. Se ele tiver 2 carros. Se ele tiver 3 cartões de crédito. Se ele tiver mais R$100 e não menos R$100 no bolso. O tomar, o ter, o querer, o receber satisfaz o coração do homem mais do que o dar, oferecer, entregar, por causa da corrupção do homem, da corrupção do coração. No livro de Gênesis, no capítulo 6, conta que Deus escolheu um homem íntegro, chamado Noé, para ser as primícias de uma nova geração, porque a corrupção tinha entrado no gênero humano. Deus não suportava mais a corrupção do gênero humano. Arrependeu-se de haver feito o homem. E ele escolhe Noé. Noé é um homem justo, íntegro, temente a Deus, para enviar Noé para a nova parte da humanidade. Faz a arca, você conhece a história, não preciso te contar. Quando Noé saiu da arca, no capítulo 9 da Bíblia, 3 capítulos depois, só 3, ele se torna bêbado, e a corrupção entra de novo no gênero humano, e a maldição entra na terra. Maldito seja Canaã, por causa da embriaguez de Noé. Ele se expõe, e um filho dá publicidade à exposição dele bêbado, nu, desonra ele. O outro vem, cobre, dá honra, mas um já desonrou, e aquele que desonrou já começa a plantar nas gerações futuras a maldição. Maldito seja Canaã. Essa história é tão terrível que você sabe que Canaã dá origem aos cananeus, que depois Deus tira da terra prometida, porque não aguenta a corrupção daquele povo. Porque a maldição que estava sobre Canaã contaminou todas as nações dos heteus, dos heveus, dos jebuseus e todos eles. Mas o que aconteceu com o homem justo, piedoso, temente a Deus, que no capítulo 9, 3 capítulos depois, dá origem para a maldição entrar na terra? O que houve? Sabe o que houve? Noé ficou muitos dias dentro daquela arca, muitos meses convivendo com animais, trabalhando, construindo, muito tempo dando o melhor de si para fazer algo que Deus encomendou. Na hora que ele saiu daquela arca, ele falou: eu não aguento mais. Não está escrito, mas eu sei que foi isso, porque a Bíblia diz que ele plantou uma vinha e se embebedou. É como se ele dissesse: chega, agora eu quero fazer alguma coisa que me dá prazer. O que Noé tinha que fazer? Queridos, eu não sei se algum de vocês já viu uma enchente numa cidade, mas a cidade que eu nasci, chamada Aquidauana, Mato Grosso do Sul, as enchentes duram às vezes meses. Todas as casas da população ribeirinha são encobertas pela água. Os animais que não são retirados a tempo dos chiqueiros, dos galinheiros, morrem afogados e apodrecem. As árvores que não têm alta resistência apodrecem todas. Quando a água baixa, é uma fedentina. A cidade inteira cheira mal, por causa da podridão da beira do rio. Dá para você imaginar o que Noé viu quando ele saiu daquela arca? Não eram só animais que estavam mortos. Todos os homens da face da terra estavam mortos. Sobre a face da terra só havia cadáveres, podres. O coração de Deus esperava que Noé saísse daquela arca e pensasse: que grande livramento eu tive, que grande livramento a minha família teve.
Eu vou começar um mundo novo para esse Deus que me livrou dessa morte. Eu vou começar a fazer um jardim outra vez. Eu vou começar a plantar árvores para dar ervas para os animais. Eu vou querer saber com Deus o que Ele quer que eu faça nessa terra, que agora eu sou o Adão dela. Eu sou o Adão dessa terra. Ela é minha agora. Nada disso aconteceu. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha, tomou um porre. Sabe como é o nome disso? Corrupção do coração. O que é bom para mim? O que eu faço para me dar bem? Que vantagem eu posso ter? O que eu posso conquistar para a minha vida? E egoisticamente não estar preocupado com mais nada nem mais ninguém. Talvez eu falando de Noé para você, e falando de coisas tão fortes espiritualmente, você pense que isso é uma conferência da família. A pastora está entrando na área da libertação. Tudo a ver. Mas vamos entrar na área da família com a corrupção do coração. Um dia eu não entendi ainda essas coisas que eu entendo hoje. E eu estava ministrando em Recife, num seminário. E no meio do seminário eu percebi que eu precisava pintar o cabelo. E eu estava com um tempo curtíssimo. Mas na igreja tinha uma moça que tinha um salão de cabeleireiro. E no intervalo do seminário, que era o dia inteiro, eu corri para o salão. E as mulheres sabem o que eu vou falar agora. As tintas são numéricas. O meu número era 9.3. Hoje já é 10.1, é mais loirinho. Os números mais altos são mais claros, os números mais baixos são mais escuros. Então 10.3 é maior do que 9.3, mais claro. E eu usava 9.3 e eu fui para o salão para pintar com 9.3. Porque os homens ficam grisalhos, as mulheres ficam pintadas, né? Invariavelmente, às vezes uma ou outra deixa um grisalhozinho aí para fazer um certo charme, mas é raro. E aí eu cheguei no salão. Eu costumo carregar minha tinta para não ter erro. Onde eu vou, eu carrego a tinta quando está na hora de pintar. Mas a cabeleireira não tinha 9.3. A cabeleireira tinha 8.3, que é mais escuro. E eu falei, e agora? O tempo é curto, não dá tempo de comprar tinta. Manda brasa, pinta com esse 8.3 mesmo. Vamos ver o que vai dar. Lógico, ficou mais escuro, bem mais escuro. Um tom mais castanho do que loiro. E aí eu falei, vamos ver o que o Otto vai falar disso. Cheguei em casa, o Otto estava sentado na sala, nós estávamos na casa da pastora, hospedados na casa da pastora. E aí ele estava lendo, no intervalozinho que a gente teve, ele almoçou e foi ler, e eu almocei e fui pintar o cabelo. Aí eu cheguei e dei uma passada assim perto dele. Ele olhou para mim, não falou nada. Aí eu falei, não notou. Vou passar de novo. Aí dei uma volta assim, quase encostando a cabeça nele. Ele olhou para mim, não falou nada. Aí eu já comecei a ficar brava. Terceira volta, dei assim uns 5 minutinhos. Terceira volta, eu quase caí no colo dele. E ele falou para mim, o que está acontecendo? Eu olhei para ele com um olhar 54 e falei, nada, não tenho que conversar com você. Virei as costas, fiquei braba, dormi de calça jeans uma semana. No final de uma semana ele falou, o que eu fiz dessa vez? Aí eu descarreguei toda a ira. Você não me nota, você não me enxerga, eu pintei o meu cabelo, eu pinto para te agradar. Se fosse Gisele Bündchen, você ia notar. Naquele tempo nem tinha Gisele Bündchen, sei lá quem era. Mas você não vê, você não nota, você não me enxerga, porque você está só preocupado com o que você tem que fazer e você não me vê. E eu pintei para te agradar e eu fiquei muito brava com ele. Isso é verdade? Isso é mentira. Eu não pintei o cabelo para agradar o Otto. Se eu tivesse pintado o cabelo para agradar o Otto, eu teria procurado uma foto com
9.3, teria dito para ele, ó, assim que eu era até hoje de manhã. 9.3. Agora, essa cor que você está vendo aqui mais escura é 8.3. E eu fui ao salão e não tinha essa, então eu passei essa. Agora, como eu quero te agradar, qual que você gosta mais, dessa ou dessa? Porque aí da próxima vez eu vou repetir a que você gosta. Essa seria a verdade. Por que eu fiquei braba? Porque o Otto estava errado? Não. Ele não estava errado por não enxergar. Os homens não enxergam mesmo como as mulheres. Eles não veem como as mulheres. Hoje a gente faz trabalho com casais, com famílias, e acabamos aperfeiçoando nessa história de homem e mulher. Os homens e as mulheres são tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes, só com Jesus na causa para dar certo. O homem tem uma visão focal, ele enxerga como num túnel. Ele enxerga perfeitamente numa direção. A mulher tem uma visão periférica, igualzinha à visão focal. Ela vê tudo ao mesmo tempo, agora. Por isso que o homem chega numa pia, escova o dente, molha a pia toda, molha o espelho, molha tudo, e não vê que ficou molhada. E a mulher chega, encosta, ela já vê a água e já fica braba. Por isso que o homem abre uma geladeira e a manteiga está atrás do litro de leite, ele fala, acabou a manteiga. E ela está olhando a panela, olhando a criança, olhando a tarefa do outro, e ela olha e fala, está ali atrás do litro de leite, e abre até com a perna. E vê que está lá. Mas isso não é defeito. Isso é especificação de gênero. Quando Deus fez o homem para ser cabeça. Ele tem direção, ele tem foco, ele tem objetivo por isso. O homem feito em Adão é o homem de todos os tempos, é o caçador que tinha que mirar a caça para derrubar aquela caça. Hoje ele não tem a caça, mas ele continua tendo a visão focal. É por causa da visão focal que os homens não têm problema nenhum para dirigir à noite. Porque eles enxergam assim, eles veem assim. Então eles podem dirigir a noite inteira, porque tem a pista assim, ele está vendo, ele vai embora. A mulher, como vê tudo em volta, escureceu, ela quer que para, já não quer mais viajar. Porque acabou a graça, não tem cenário, não tem mais nada. É verdade. Um dia era aniversário do pastor Otto. E eu acordei primeiro do que ele, botei... Eu lembro que eram 17 recadinhos, porque eu queria colocar 19 e faltaram 2. Porque o aniversário dele é 19 de junho. E aí, eu coloquei 17 recadinhos no espelho. Nós temos um banheiro com 2 cubas, moldura branca, e eu coloquei laranja, fluorescente os recadinhos. Eu te amo, você é um presente de Deus na minha vida. Eu que ganho quando você faz aniversário, enfim, recadinhos de amor. O Otto acordou, foi ao banheiro, fez tudo o que tinha que fazer. Sentou no escritório e não falou nada. Eu falei, Otto, você foi ao banheiro? Fui. Escovou o dente? Escovei. Fez a barba? Fiz. Tomou banho? Tomei. Penteou o cabelo? Pentei. Você não viu o espelho? Ele falou, o que foi? Está quebrado? Porque espelho para ele é espelho. Não é a moldura, não é o cenário. Os homens não veem mesmo, não veem como as mulheres. Raros. Toda regra tem exceção, raros homens enxergam como as mulheres. Porque elas enxergam tudo. Os detalhes são importantes para elas. Por isso que elas precisam de roupas diferentes, brincos diferentes, sapatos diferentes. O homem vai num grupo de 30 casamentos com o mesmo terno, mesmo sapato, mesma camisa, está feliz da vida. A mulher não. A festa é de longo. Ninguém vai ver a perna dela, mas ela tem que ir no salão depilar a perna. Porque é importante para ela cada detalhe. Então o Otto não viu, não é porque era defeito dele. É porque o homem não distingue uma tonalidade, uma nuance de 9.3 para 8.3.
Se essa moça quiser torturar esse moço aqui, eu vou sair do vídeo, hein? Ela chega para ele e fala assim: você está notando alguma coisa diferente em mim? Ela mudou a sobrancelha um pouquinho só. Aí ele não sabe o que vai responder. Ela fala: você não está notando nada diferente em mim? Aí ela fala: você não vê mesmo. Você não se importa. Ele não vê, porque esse detalhe não é importante para ele. O importante é o conjunto. E eu fiquei braba com o Otto, por quê? Porque eu não fui agradada. Porque eu não fui elogiada. Porque ele não falou: querida, o seu cabelo está maravilhoso, nesta nova tonalidade. Você está linda com 8.3. Não é porque o Otto estava errado. Você entende que ficamos irritados, não é porque o outro está errado. É porque nós não somos atendidos no nosso ego e no nosso jeito de ser, de querer receber. Não é diferente para o homem. Imagina aquele homem que nunca se lembra de uma data de aniversário de casamento. Os homens não se ligam nestas coisas, mulheres. Só se fizer um lembrete para ele. Você quer que ele se lembre? Uma semana antes você começa a lembrar ele disso. Porque senão vai passar e ele não vai lembrar. Pode lembrar nos primeiros anos, depois não vai lembrar mais. Isso não significa que não foi importante para ele essa data. O homem não tem a mesma sensibilidade da mulher, por isso ela se liga em datas. E Deus fez eles assim. Eles são lógicos, são racionais, são objetivos, porque foram feitos por Deus para serem cabeça. Imagine se aquele homem caçador de 100 anos atrás tivesse a mesma sensibilidade daquela mulher que ficava em casa cuidando de 10 filhos. A hora que ele fosse caçar aquele animal para trazer comida para casa, quando o animalzinho olhasse para ele, aquele coelhinho, ai, que coelhinho bonitinho, não vou matar não. A mulher agiria assim. A sensibilidade dela era necessária porque ela tinha 10 crianças para cuidar. Ela tinha que olhar para a criança e saber qual que estava com carinha de fome, qual que estava com carinha de cansada, qual que estava triste. Você sabia que nós somos tão diferentes que até hoje eu estou aprendendo. Eu ministro há quase 30 anos a palavra de Deus, falo para casais há uns 10 anos, e eu ainda estou aprendendo. Eu fui submetida a uma cirurgia de tireoide, tive que ficar com um dreno enfiado aqui no pescoço, uma coisa horrível. Aí eu não podia abaixar para tomar banho. E o Otto me ajudou, até onde minha mão alcançava, eu me lavava lá embaixo, eu falava: Otto, lava para mim. Aí o Otto pegou o sabonete no meu pé assim. Eu falei: assim não, dedinho por dedinho. Ele falou: como assim? Dedinho por dedinho. Você lava dedinho por dedinho? Eu falei: lavo. Aí ele foi enxugar, passou a toalha assim. Falei: não é assim, é dedinho por dedinho. E eu descobri com esse episódio que a maioria dos homens não lava dedinho por dedinho. Enfia o pé molhado num chinelo e não enxuga dedinho por dedinho. Fazem exceções aqueles que tiveram frieiro um dia. Mas a maioria é assim, ó. Por quê? Porque as mulheres lavam os dedinhos dos bebês. Tira as resíduo de meia do vãozinho dos pezinhos das crianças. Enxuga para não ter umidade nos dedinhos das crianças. Então Deus fez elas assim. São diferentes, elas são sensíveis. Mulher chora à toa, quando está menstruada chora mais ainda. Quando está com TPM chora mais ainda. O homem nunca vai entender, nunca, como que uma mulher que fura um pneu numa rodovia e que não tem estepe, começa a chorar. Ele não chora. E porque nós somos sensíveis, nós lembramos das datas. Nós lembramos dos momentos importantes. E o homem não lembra. Aí um dia ele lembra. Um dia ele viu lá na agenda e ele se lembra. Ele passa na floricultura, compra uma dúzia de rosas.
vem mais cedo para casa, chega em casa 1 hora antes do horário habitual. E aquele dia é um dia terrível naquela casa, porque tem conselho de classe, as 3 crianças estão em casa. O pequenininho comeu muito chocolate no fim da semana, está com dor de barriga. A mulher foi atender o pequenininho com dor de barriga, deixou queimar o feijão. E o marido chega nessa hora, o feijão queimado, o pequenininho lambuzado e a mulher arrancando os cabelos. Aí ele chega com um buquê de flores, porque ele esperava ser recebido como um cavaleiro branco, com armadura de ouro. Ele chega com aquelas flores e fala: querida, trouxe para você. Ela mal olha para aquelas flores, porque ela está socorrendo o pequenininho. Fala para ele: bota ele no tanque, já já eu vou dar uma olhada. Ele respira fundo, olha para ela, fala: você passou a vida inteira reclamando que eu não te dei flores. E eu chego com flores e você só fala: bota ali no tanque. Nunca mais eu te darei flores. Bate a porta e vai para a rua. Por que ele ficou bravo? Ela estava errada? Não. Ele ficou bravo, sabe por quê? Porque ele queria um elogio. Ele ficou bravo porque ele queria que ela dissesse: querido, você é o homem mais espetacular da face da terra. Só um homem como você chega às 11 horas da manhã com um buquê de rosas vermelhas em casa. Se ele tivesse mesmo vontade de agradar aquela mulher, se a intenção do coração dele não fosse receber um elogio, fosse agradar a mulher que um dia se casou com ele, quando ele chegou em casa e viu aquela confusão, ele teria corrido, botado esse ramalhete dentro do tanque, sem ela ver. Teria chegado na sala e falado: querida, o que você quer que eu faça primeiro? Você quer que eu acudo pequenininho? Você quer que eu dou um jeito nos outros? Você quer que eu... esquece esse fogão que está sujo de feijão queimado, vamos dar banho nos meninos, vamos sair para comer fora, porque o dia não está fácil para você. E no fim do dia, ele chegaria para ela e diria: querida, quando eu cheguei às 11 horas, eu trouxe flores para você. Mas sabe o que eu percebi? Que melhor do que flores, você precisava era da minha ajuda. Você precisava era que eu cooperasse com você. E agora que está tudo em paz, agora que está tudo resolvido, eu quero entregar flores para a mulher da minha vida, que é você. Você entende que nós, nos relacionamentos familiares, brigamos, ficamos bravos, desistimos um do outro, porque nós não somos agradados, porque não somos, na plenitude dos nossos desejos, satisfeitos. Quando uma pessoa chega para mim e fala: pastor, eu quero casar, eu falo: ótimo, é o seu desejo, porque não é bom que o homem esteja só. Mas por que mesmo que você quer casar? Qual a intenção do coração? Eu quero casar para ser feliz. Eu falo: não vou casar você. Porque se você dissesse para mim que quer casar para fazer o outro feliz, você estaria agindo certo. Você cria uma expectativa de uma pessoa, faz uma imagem mental de uma pessoa que vai fazer tudo o que você quer o resto da sua vida. E depois essa pessoa não é assim. E aí você se frustra e desiste dela. Eu acho que quando Deus fala: não façais imagem e semelhança alguma do que há embaixo dos céus, Ele está falando também disso. Porque você cria uma imagem mental de um homem que tem esse comportamento, age dessa forma, que fala desse jeito. Você está querendo criar uma imagem de uma pessoa para te satisfazer. E ele é a imagem e semelhança de Deus. Não é a imagem e semelhança do seu projeto de homem. Quando as pessoas desistem umas das outras,
Elas desistem por causa dos defeitos das outras. O amor bíblico, queridos, é um amor que não desiste nunca. O amor de 1 Coríntios 13, tudo suporta. Não desiste nunca. A pessoa que Deus coloca na nossa vida, como esposa, como filhos, eles são únicos na face da terra. Não existem dois seres iguais. Ontem eu falei do pastor Otto aqui. O pastor Otto é um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Mas ele não é perfeito. Só tem um varão perfeito, o nome dele é Jesus. Só. Agora, até os defeitos do pastor Otto e os meus defeitos servem para edificar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque os defeitos dele e os meus defeitos nos estimulam e nos dão oportunidade de parecer com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso significa interceder e perdoar. Quando eu percebo algo no pastor Otto que não é bom, eu intercedo e perdoo. Quando ele percebe em mim algo que não é bom, ele intercede e perdoa. Quando Deus fala para nós amarmos uns aos outros, Ele está falando com cristãos, e eu estou falando com cristãos aqui. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então isso significa que o mundo tem 10 mandamentos, mas a igreja tem 11. E o 11º é amar como Jesus amou. E como foi que Jesus te amou? Eu não sei, não te conheço. Mas você sabe como Ele me amou, porque eu te contei ontem a minha história. Eu estava aqui na beira de um precipício. Tudo de ruim existia no meu coração. Desejo de vingança, desejo de morte, desejo de prostituição, rebelião, blasfêmia. E Ele me amou. Ele me encontrou, me limpou, me reciclou, o lixo que eu era. E é esse amor que Ele cobra de nós. Quando você ama segundo o Senhor ama, a pessoa que Deus colocou na sua vida, na sua casa, na sua família, os filhos que você tem, são dádivas de Deus na sua vida. Você vai receber filhos como herança do Senhor verdadeiramente. O seu casamento não vai acabar. O seu relacionamento vai ser restaurado em cada crise, em cada dificuldade. Você vai esperar no Senhor. Agora você não vai ser egoísta nunca. Porque amar como Jesus amou é dar, não é receber. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Jesus amou o caído que deu a sua vida. O amor bíblico não é receber. Quando Jesus me encontrou, Ele não recebeu nada de bom, nada. E Ele deu tudo. Quando nós conseguimos exercer isto, queridos, nós verdadeiramente temos a marca de Jesus. Você ouviu a minha história ontem? Eu tenho uma pergunta a te fazer. Será que se o homem para quem eu fui me oferecer com 14 anos de idade, um poço de rebelião, um poço de amargura, uma alma destroçada, ferida, sem nenhuma convicção do valor que eu tinha,
será que se aquele homem para quem eu fui me oferecer resolvesse se aproveitar daquela situação? E olha, eu vou dizer uma coisa para você, você pode acreditar. Se eu sou bonitinha com 65 anos, imagina com 14. Precisou ser muito íntegro para dizer não. Aonde eu estaria hoje se o homem para quem eu me ofereci não fosse um doador de vida, fosse um tomador de vida, não fosse alguém que quisesse produzir frutos na terra, mas fosse alguém que quisesse tomar do fruto na terra? Será que eu estaria aqui pregando a palavra para você? As nossas atitudes de sermos doador de vida, ela muda histórias ao nosso redor. Ela transforma a história da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos. A pessoa que está ao seu lado, querido, sua esposa, seu amigo, seu irmão em Cristo, seu filho, ele não foi feito por Deus para agradar você. Ele foi feito por Deus para agradar o coração de Deus. Ele tem valores que você não tem. E você tem valores que ele não tem. Nós somos únicos na terra. Às vezes Satanás fica nos dando mensagens pela boca das pessoas que nós não temos valor. Foi o que aconteceu comigo a vida inteira. Mas é uma mentira. É uma mentira, porque eu tinha valor no lixo de Aquidauana. Eu tinha valor naquele balcão de farmácia sendo abusada, sim, tinha valor. É como uma joia, esse anel, ele tem valor, não é porque ele está no meu dedo, uma unha tratada, uma mão limpinha. Se ele estivesse no lixo, ele teria valor no lixo, porque ele teria valor pela natureza dele, metal precioso, ouro. O teu valor e o meu valor está em sermos a imagem e semelhança de Deus, entende? Formados por um Deus que quer, através de nós, replicar as virtudes dele na terra. É nisso que reside o nosso valor. Não é a forma como nós somos tratados. Satanás nos engana, nos mentindo, que não temos valor porque fomos jogados fora. Imagina que há 3, 4 anos atrás, uma mulher em Belo Horizonte enfiou uma criança num saco de lixo recém-nascida, jogou na Lagoa da Pampulha. Um bombeiro foi lá, resgatou aquela criança. Depois eu soube que ele lutou por adoção, conseguiu adotar aquela criança. Hoje aquela criança tem 4 aninhos, 5 aninhos. Quando aquele homem chega em casa, a criança corre para ele e deve chamar ele de papai. Deve beijá-lo, abraçá-lo, porque se ele lutou tanto para adotar, é porque ele ama aquela criança. Aquela criança perdeu o valor porque foi jogada numa lagoa, no lixo? Não. Quem jogou aquela criança é que perdeu. Perdeu o tesouro que recebeu de Deus. A herança que recebeu de Deus. E muitas vezes nós perdemos tesouros que recebemos de Deus. Porque jogamos fora. Porque não entendemos o valor que eles têm. A pessoa que está no teu lado aí, a pessoa na sua casa, seu filho, sua esposa, ele é um tesouro de Deus nessa terra. É uma preciosidade de Deus nessa terra, para fazer diferença nessa terra. Quando nós entendemos isso, o nosso convívio começa a ficar saudável. Nós começamos a perdoar as falhas, interceder para que elas sejam amenizadas. Caminhamos a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. Não desistimos nunca. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nesta terra nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Doadores de vida onde nós passarmos. Olha para quem está do teu lado, olha nos olhos dessa pessoa. Sabe o que você está vendo
uma joia preciosa na face da terra. Um tesouro que Deus colocou nessa terra. Eu sei porque o Senhor está falando comigo que muita gente aqui está entendendo porque estava perdendo o seu casamento, perdendo a sua família, perdendo a sua casa. Queridos, eu quero dar um desafio para vocês. Eu não quero terminar hoje essa palavra. Eu quero que essa palavra tenha uma tarefa de casa, um dever de casa para você. Hoje são 12, até 12 de fevereiro. 30 dias. Você vai passar oferecendo alguma coisa, ao invés de pedir alguma coisa para a pessoa que está ao seu lado. Marido, quando você chega em casa, você não pergunta: o que tem para comer hoje? Você pergunta para ela: o que eu posso fazer para te ajudar hoje? Mulher, quando o seu marido chegar em casa, não apresenta aquela lista de reivindicação. Falta isso, falta isso, falta isso. Receba ele e fala: querido, o que você quer? Eu vou te dar agora, vou te servir agora. Pode ser sexo. Porque os homens, queridas, eles têm uma necessidade de sexo tão grande como a mulher tem de carinho, sabia? De afeto. Quando a mulher nega-se sexualmente para o seu marido, ela está fazendo aquilo que ela sentiria se ele negasse falar com ela, tocar nela, abraçá-la, conversar com ela. E tem mulheres que fazem jogo duro para oferecer o seu corpo para o seu marido, quando a Bíblia diz que o corpo é dele. 30 dias eu vou te dar de tarefa. 30 dias de ser semelhante a Deus na sua casa. 30 dias de interceder por ele, por ela, de orar por ele, por ela, pelos filhos. E de perguntar: o que eu posso fazer no dia de hoje pela minha família? O que hoje eu posso fazer pelo meu filho, pela minha esposa? E depois você vai ver o resultado disso na sua vida. Amém, igreja? Curva a sua cabeça. Pai, um dia o teu filho Davi escreveu: sonda, Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai. Sonda o nosso coração. Olha para o nosso interior, Pai, para as intenções do nosso coração. Senhor, nós temos sido egoístas. Nós queremos satisfação pessoal. Nós estamos mais preocupados em receber do que dar. Nossa vida tem sido conduzida, Pai, de uma forma tão diferente daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós desistimos das pessoas. O Senhor nunca desistiu de nós, Pai. Sonda o nosso coração. Faz um exame profundo nele, Pai. E nos mostra o que há de errado em nós. Porque nós queremos, Pai, queremos verdadeiramente ser a imagem e semelhança do Senhor nessa terra. Nós queremos nos conduzir, Pai, como família bendita na terra. Queremos que na nossa casa haja paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Queremos que na nossa casa haja amor, porque o Senhor é amor. Queremos que na nossa casa haja alegria, haja esperança, haja harmonia, Pai. Nós sabemos que o céu é um lugar de gozo, porque lá Jesus está. E sabemos que se na nossa casa Jesus estiver, será um lugar de gozo também.
Dá-nos, Senhor, a alegria de olhar para as nossas vidas e podemos, no final da caminhada, dizer que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos determinou a fazer, Pai. Ajuda-nos nisso, Pai. O mundo tem mensagens de egoísmo o tempo todo. Fala de levar vantagens, de se dar bem. Mas no teu reino, Pai, é tudo tão diferente. No teu reino é melhor dar do que receber. No teu reino, Pai, a medida de amor é dada exatamente pela ausência do egoísmo, pela necessidade de doação de vida, Pai. Ajuda-nos a sermos doadores de vida, Pai. Doadores de vida nessa terra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, está começando um ano novo. Todo ano novo é uma oportunidade, é como se um novo ciclo começasse na nossa vida. Faz um compromisso com Deus de mudar naquilo que tem sido afronta para sua casa. Se você, homem, tem sido negligente no seu papel sacerdotal, espiritual, de ser um exemplo na tua casa, conserta isso esse ano. Se você, mulher, tem sido chata, rixosa, ao invés de ser verdadeiramente uma ajudadora idônea. Você sabe o que é ajudadora idônea? Fica muito fácil você saber o que é ajudadora idônea quando você entende de contrato de locação e o que loca o imóvel pede um fiador idôneo. Sabe o que é um fiador idôneo? É alguém que, se o primeiro não paga, o segundo paga. Responde na mesma medida pelo primeiro. Isso significa andar junto no mesmo projeto, no mesmo propósito, nos mesmos sonhos, nos mesmos ideais. No domingo à noite eu vou dar uma palavra sobre isso. Mas aproveita esse começo de ano, igreja, e faz um propósito. Você sabia que de tudo que você tem, de tudo que Deus te concedeu, a coisa mais importante que Ele te deu é a tua família? Você sabia que a única coisa eterna que você tem dentro da sua casa é a tua família? Que o resto tudo vai ficar para Satanás? Que quando a igreja for arrebatada, vai ficar, e quem vai governar vai ser Satanás. A única coisa eterna que você tem são as pessoas dentro da sua casa. Cuida delas. Fala o quanto elas são importantes. Oferece para elas o melhor que você pode dar, de tempo, de atenção, de cuidado. Às vezes eu fico abatida e abalada quando eu penso que eu posso ficar sem o Otto, sabia? Um dia ele estava doente, ele teve câncer de próstata. E ele teve o que a medicina chama de recidiva, é a volta da doença. 5 anos depois, 6 anos depois da cirurgia, voltou a enfermidade. E aí é pior do que da primeira vez. E eu chorava muito, eu acordava de madrugada para ele não ver. Ia para a varanda da nossa casa e chorava. E eu falava: Deus, não leva o Otto. Deus, eu não posso ficar sem o Otto. Eu não posso ficar sem o Otto. Eu dizia: Deus, quando ele chegou na minha vida, eu só tinha 14 anos, o Senhor sabe disso. E eu não sei viver sem o Otto. Um dia Deus falou para mim de uma forma tão clara, tão clara. Abre os olhos e olha para o alto.
E no alto tinha uma lua do tamanho do pneu de caminhão naquele dia. Eu olhei para aquela lua, Deus falou ao meu espírito, Ele falou: você está vendo essa lua? Essa lua é a mesma lua que eu fiz, que você lê lá no livro de Gênesis, não é outra. Só tem essa. E todos os homens que viveram antes de vocês viram essa lua e estão dormindo. Adão viu e está dormindo. José e Maria viram, estão dormindo. Paulo viu, está dormindo. Até chegar em João na ilha de Pátimos, recebendo o Apocalipse. Viu essa lua e está dormindo. E todos vão ressuscitar dos mortos. O dia que meu filho voltar e chamar, todos vão acordar. Todos têm um tempo nessa terra que é passageiro, mas todos são eternos. E na ressurreição dos mortos eles entrarão para a eternidade. Uns para vergonha eterna e horror eterno, outros para a vida abundante eterna. Então, filha, descansa. Vai dormir, vai descansar. Eu tenho nas mãos o controle das vidas todas. E quando eu já ia dormir, Deus falou: e tem mais. Você fala para mim há dias que você não pode ficar sem o Otto. Você pode ficar sem o Otto, sim, você só não pode ficar sem mim. Só eu que você não pode perder. Porque eu vou ressuscitar o Otto e vou ressuscitar você também. Quando nós temos esse foco na nossa vida, as coisas não são importantes. As pessoas são importantes. Porque as pessoas são eternas. Elas são eternas. Então aproveita esse ano que está começando e muda o seu foco. Qual é o seu foco? Sucesso pessoal? Isso não é importante. Importante é a sua família. Qual é o seu foco? Conta bancária? Isso não é importante. Importante é a sua família. Seus filhos são mais importantes do que aquele prédio de não sei quantos andares que tem no centro da cidade. Sua esposa é mais importante do que todos os hotéis caros que tem na beira desse mar. Seu marido é mais importante do que todos os carros importados que rodam por essa cidade. E você está dando esse valor mesmo para eles? É assim que você tem tratado deles? Não me responda, responda para você mesmo. Eu quero fazer um convite aqui. Se tem alguém nessa noite, como na noite passada, que quer entregar a sua vida para Jesus, que descobriu esse amor incondicional que Deus nos deu, de dar a sua vida por amor a nós, eu convido para que você levante sua mão, porque eu quero te conhecer e quero te receber aqui na frente nessa noite. Entregar a vida para que Jesus venha ser o teu Senhor e o teu Salvador, conduzir a tua vida, conduzir a tua história. Você talvez tenha ouvido a vida toda que não tinha valor, você hoje descobriu que tem muito valor. E a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Por causa disso, Jesus foi entregue numa cruz para morrer no seu lugar. Se você quer isso na sua vida, esse Jesus, e nunca havia feito essa entrega, levante sua mão onde você estiver, que eu quero te receber aqui na frente, te dar um abraço. Todos aqui já entregaram a sua vida, glória a Deus por isso. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor um dia nos resgatou da morte e do inferno. Porque o Senhor tem nos ensinado e nos edificado como o corpo de Cristo nessa terra. E porque o que o Senhor tem para nós não é temporal, é eterno. É eterno, Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração a grandeza do que o Senhor tem para nós, para a eternidade. E nós queremos, Senhor, verdadeiramente entrar para esse reino que está nos preparado desde antes da fundação do mundo, Pai.
em nome de Jesus. Amém?